Boa tarde a todos. Eu sou Júlia, sou professora de História do DEBASE. Atualmente estou dando aula para o 8º ano e para o 1º ano de História. Vou apresentar aqui hoje a proposta de oficina de Capoeira Angola, que está acontecendo aqui no INES. Vou começar aqui a apresentação. Então, assim, em primeiro lugar, apresentar esse objetivo da oficina, que é colocar em prática a Lei 10.639, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Apesar da lei ser de 2003, a gente ainda tem muita dificuldade de colocar isso em prática de uma forma transdisciplinar. E aqui no INES a gente está tentando, através da capoeira, trazer essa discussão. Por que a gente precisa de uma lei que obriga a ensinar a história da cultura afro-brasileira e africana? Porque o Brasil é um país racista, né? Existe o racismo institucional. A gente sabe que o racismo mata pessoas todos os dias. Então, acho que desde a escola, né, o país chegou a esse consenso que a gente precisa educar para isso não acontecer mais. Trouxe essa imagem para falar um pouco de racismo institucional, que tem a ver com as próprias instituições do governo, do poder público, que atuam de forma discriminatória na sociedade. Então, por exemplo, na maioria das prisões, o número maior de pessoas presas é de pessoas negras. Ou então a questão da violência policial, que atinge muito mais as pessoas negras. E ressaltar que, junto com o racismo, tem a resistência. Quando a gente pensa nessa Lei 10.639, tem o intuito de apresentar as pessoas negras como agentes, sujeitos históricos que não apenas sofreram o racismo, sofreram a discriminação, mas que, ao longo do tempo, foram inventando estratégias de resistir. Então, por exemplo, esse cartaz aí está mostrando uma atividade do serviço social, das pessoas do serviço social que fizeram um protesto contra os 80 tiros no músico Evaldo, que foi morto pelas Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, por engano, né, como o discurso oficial coloca, mas que a gente sabe que é um racismo institucional, porque nenhum carro branco leva 80 tiros, com pessoas brancas dentro. Mais um exemplo dessas estratégias de resistência do movimento negro ao longo do tempo, é a defesa das cotas, né, o direito da educação, a ideia de resgatar heróis negros da nossa história. Então, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, Zumbi, Dandara. Aqui no INES a gente tem feito alguns trabalhos sobre isso. Assim, quem anda nos corredores do DEBASE tem a oportunidade de ver. E sobre a capoeira Angola, é situar ela dentro desse movimento de luta contra o racismo. Trouxe aí 2 imagens de 2 mestres. Um é o mestre Pastinha, esse aqui de baixo, que foi o primeiro mestre a ter uma academia de capoeira, de organizar esse ensino de capoeira, que antes era uma coisa totalmente informal, nas ruas, dentro das comunidades. Então, o Pastinha é o primeiro que coloca esse peso na formação até política dos capoeiristas, né, associando a capoeira com a resistência negra. E o mestre Moa, do Catendê, que foi assassinado ano passado por um eleitor do Bolsonaro, que, numa briga de bar, deu-lhe facadas de forma covarde, e toda a comunidade de capoeiras do Brasil fizeram muitos movimentos para ressaltar novamente que era importante a luta contra o racismo, que a capoeira está dentro desse processo. E aí, voltando um pouco na Lei 10.639, falar desse contexto que é importante, ações afirmativas, né? A gente, quando ensina história, talvez todos vocês aqui tenham aprendido história dessa maneira bem eurocêntrica, né? Portugueses descobriram o Brasil. A gente não fala mais isso de descobrir o Brasil, a gente fala que os portugueses invadiram o Brasil, né? A gente precisa trazer exemplos não só de castigos e coisas atrozes que os negros passaram, mas trazer exemplos que afirmem e valorizem e tragam referências positivas das pessoas negras. Então, acho que essa imagem da menina indo para a escola e se olhando no espelho e vendo
uma rainha negra, é bem para ilustrar isso, né? A gente não quer só que os nossos alunos, que em sua maioria são negros e negras, tenham a referência negativa da negritude. Então, a gente precisa mostrar para eles também que na África tiveram reis e rainhas, que na África surgiram os primeiros conhecimentos e processos científicos, trazer aspectos positivos para ilustrar e criar essa identidade de resistência. E a capoeira está nesse processo. Então, a capoeira Angola é uma luta por inclusão, porque a gente está dentro de uma sociedade injusta que discrimina. Então, é um negro dizendo, eu vou existir, apesar de não ter espaço para mim. Então, é um lugar de ação política, de formação de redes de solidariedade, em que as pessoas se encontram, negociam e inventam estratégias de sobrevivência e de resistência e de formas de ser feliz, de usar o próprio corpo, de ser livre para usar o próprio corpo da população negra. Aqui no INES, a gente traz muito essa ideia da brincadeira de capoeira, né? Eu nem trabalho muito com eles esse nome capoeira Angola, porque é uma diferenciação com outros tipos de capoeira que eu ainda não consegui nem chegar nessa parte com os próprios alunos. Mas a gente trabalha muito essa ideia de que a capoeira é uma brincadeira, mas que, junto com ensinar movimento cadenciado, junto com ensinar ritmo, com ensinar o corpo a se mexer, tem também essa consciência de si próprio, a consciência do outro, né? Eles se ajudam muito, eles vão um ensinando para o outro. Aqui, desculpa, que tinha um vídeo, mas não entrou. Depois, no final, eu tento passar. E aí, além de melhorar essa questão da coordenação motora, a gente trabalha a musicalidade. Tem um atabaque que eu trouxe, fica lá na sala do Debase, ficou meio indo para lá e para cá, mas agora a gente conseguiu um espacinho para ele lá. Trago o berimbau, a gente arma o berimbau, toca pandeiro. Alguns alunos que conseguem escutar um pouco, sentem o som e vão ajudando os outros mais para ensinar o ritmo. E, muitas vezes, a gente trabalha com essa coisa do sentir, colocar a mão na cabaça do berimbau, e aí sentir o ritmo do berimbau. O pandeiro e o atabaque já é mais direto, né? E eles gostam muito, assim. Então, é um espaço de desenvolvimento corporal, desenvolvimento cognitivo, cultural e social, a oficina de capoeira. Não é só para ensinar a mexer o corpo, né? Tem todos esses outros aspectos. Aí, nessa imagem, já mostra, inclusive, alguns alunos que são alunos que têm mediação, são alunos que não têm Libras muito desenvolvido e que a gente está fazendo um trabalho muito inicial, assim, de ir sensibilizando para ele ter vontade de participar, e está acontecendo agora aqui no auditório. Como que começou a oficina? Lá em 2017, né, o grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo, que é um grupo que eu faço parte, que eu treino, aqui na Rua Alice, nas Laranjeiras. A gente começou a propor aqui uma oficina de capoeira, e aí as primeiras coisas que a gente fez foram rodas no Pátio B, na hora do recreio, para eles participarem, para eles assistirem, e algumas oficinas ensinando os movimentos e tal. Aí, na imagem, também está meio claro, não dá para ver, mas está o mestre Cláudio, que veio aqui. Eu estou ali do lado, né, fazendo Libras enquanto ele fala. Não sou intérprete, mas deu para quebrar um galho. E os alunos do Debase ali atentamente participando. Essa ideia de fazer uma oficina no contraturno para eles, né, porque na hora do recreio era só para eles terem uma provinha. E aí a ideia era que, à tarde, eles fossem para aprender capoeira numa oficina que ia durar 1h30. Não deu certo, né? Eu fiquei aqui à tarde esperando aluno e não vinha ninguém. No Facebook tinha 1 milhão de curtidas. E aí chegava aqui à tarde, não tinha aluno. E aí eram várias coisas que eles reclamavam. Eu tenho curso à tarde. Estou com preguiça. Esse chão é sujo. Realmente, o chão do Pátio B não é o mais adequado para a prática de capoeira. Então, como que a gente resolveu? No semestre seguinte, passou a ser aqui no auditório, com as turmas do CFN, de 1º ao 5º ano, dentro da grade de horário deles, não era no contraturno. Num horário que eles já estavam aqui na escola, porém, eles não estavam assistindo outra aula, eles vinham para cá, para o auditório, para ter aula de capoeira.
E isso deu certo. Também tinha outro vídeo aqui que eu vou tentar mostrar no final. No segundo semestre de 2018, infelizmente, teve que parar, porque o auditório estava ocupado por conta de questões do Instituto. E agora, no segundo semestre de 2019, voltou. Já teve alguns avanços, os alunos continuam interessados, eles estão se sentindo mais à vontade com os movimentos, com o próprio corpo. Porém, essa questão da continuidade é muito importante. Acho que todo o trabalho pedagógico que a gente faz para, é muito difícil de ver um resultado. Então, assim, isso é uma coisa que está sendo de aprendizado, como que precisa continuar, né? Precisa ter um fio condutor para a gente poder chegar em algum lugar. Aí é essa turma que agora está treinando, né? E não sei se vocês repararam, assim, que tem quase sempre uma outra pessoa com essa camisa do grupo, que é com essa bolota amarela ali, que é alguém do grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo, que vem junto comigo para eu trabalhar com eles os movimentos. Porque a minha ideia era assim, trabalhar os assuntos de história e cultura africana, afro-brasileira, e eu não ser a principal responsável por trabalhar o movimento corporal, até porque eu não sou professora de educação física. Mas essa parte da cultura e da história e dos conteúdos, a gente ainda está caminhando muito lentamente, até por conta da aquisição de libras que eles estão adquirindo ainda. Né? Tem aluno assim, que não sabe muito Libras, então eu faço sinal de África e não conhece ainda. Então, a gente ainda está trabalhando assim, muito inicialmente. Mas eles estão muito animados. Sobre o espaço para capoeira. O auditório não é um espaço pensado para isso, né? Para capoeira. O auditório é um espaço pensado para isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, às vezes, quando tem muito aluno, o palco fica apertado, fica cheio, ou essas cadeiras aí são um pouco convidativas para quem está com preguiça, né? Ah, professora, senta aqui na cadeira. Não, hoje eu não vou treinar, não, porque eu estou cansado. Então, se a gente tivesse uma sala, isso é uma demanda da oficina, que eu estou apresentando aqui, porque eu acho que esse é o momento até da gente colocar o que a gente precisa para melhorar no nosso trabalho. Se a gente tivesse uma sala própria para capoeira, com um espaço amplo, que pudesse ficar guardado instrumentos, se o INES pudesse adquirir esses instrumentos que fossem, né, para ficar aqui, os alunos se quiserem manipular e lá poder pegar, seria ótimo. O ginásio, a gente também já tentou fazer lá, né, Marcão, um professor de educação física. E teve que parar, porque depois teve aqueles problemas no ginásio, e se tivesse pronto também seria ótimo, porque é um espaço que o chão é bem liso, é bem amplo, é perto da sala de educação física, dava para fazer uma coisa legal lá. Mas, infelizmente, ainda não dá. Sobre esse diálogo entre surdos e ouvintes. Eu entrei no INES em 2014, né? Estou aprendendo ainda Libras hoje, gostaria muito de estar fazendo essa apresentação em Libras, mas senti que ia ser muito difícil, por isso estou aqui falando, né? Peço até desculpa aos surdos presentes, que não estou fazendo Libras. Espero que na próxima eu consiga. Mas a oficina tem sido muito legal para quem é de fora do INES, essas pessoas que vêm aqui para participar da oficina, se interessarem para aprender. E os alunos daqui ficam muito felizes com esse contato, com esse diálogo, com essa troca, né? A gente vai fazendo um trabalho que a gente ensina e também aprende. Isso é na sala das aulas regulares, acho que a maioria dos professores sente isso, que nem eu, e na oficina de capoeira, mais ainda. Isso fortalece muito as identidades, os laços de amizade e tal. Então, sobre a comunicação e ensino de história, vários alunos estão aprendendo Libras e a capoeira incentivou eles a ter vontade de aprender mais, né? Eu tive esse retorno das professoras que são do 1º ao 5º ano, ou das professoras mediadoras que estão com esses alunos. Essa ideia de usar o lúdico, a brincadeira, faz com que eles se relacionem melhor, eles se sintam melhor com o próprio corpo, com essas expressões mais livres, né? De brincar, de estar aqui, cai de bunda no chão, levanta, está tudo bem, aprende, se mexe, não fica com vergonha. Um que sabe um pouco mais ensina o outro que sabe menos. A gente vai inventando juntos essas formas de se comunicar, de passar como é que é o ritmo, de dar sinais para os movimentos da capoeira, né? Qual seria o sinal para rabo de arraia? Para a U, que é estrelinha. Então, isso tudo está sendo novo e sendo criado em conjunto com essa interação entre a gente.
E aí, a partir disso, a ideia é pensar a importância de lutar pela liberdade, de lutar pelo fim das discriminações, tanto da discriminação que o surdo sofre, quanto da discriminação histórica que os negros sofrem. E aí a gente vem para essa ideia, né, aí são algumas imagens, assim, aqui já no palco. Essa ideia de que a gente precisa empoderar, né, os surdos negros, que vão ter contato com essa ancestralidade, vão ter contato com essa história da África, apesar de que tem alguns que têm muito preconceito, né, já fazem logo o sinal de macumba, e, não, professor, eu não quero capoeira, e aí a gente tem que explicar que isso tem a ver com a história, que é a cultura negra, a questão do orgulho e da ancestralidade não é assim imediata. Né? É justamente esse ponto que eu tento chegar com eles. E aí, uma das conquistas que eu acho é esse uso de Libras para garantir o direito dos surdos em acessar essa história negra, essa história africana. Debater com os alunos esse cotidiano que eles vivem, porque a gente traz muito essas questões do que eles estão vivendo, pelo que eles passam, e aí os surdos negros contarem situações de discriminação, e a gente discutir aqui. Um fala, eu passei por isso, eu estava andando com meu amigo branco, e aí chegou o carro da polícia e só parou a mim. O meu amigo branco ele não parou. E aí isso é uma motivação para começar a discussão e para eu falar da história da escravidão, para eu falar do racismo institucional, para eu trazer essas outras referências. E foi muito legal que a gente conseguiu fazer um trabalho com os professores negros surdos daqui do INES, que foi uma atividade lá no espaço onde ocorre o treino de capoeira, na ONG Se Essa Rua Fosse Minha, em que os professores Wesley e o professor Luiz Carlos foram lá falar sobre surdez e racismo, fazer esse link. E, além disso, no Dia da Mulher Negra, que é o 25 de julho, a professora de artes, Lúcia, e a Joana, fizeram um trabalho com eles também de produzir esses estandartes. Então, a gente está tentando ir costurando, né, essas várias áreas de conhecimento para abordar esse tema da Lei 10.639 e, ao mesmo tempo, trazer a capoeira, eles conhecerem, eles se movimentarem, ter algo de diferente. Tem muitos alunos assim que estão muito animados e está sendo muito legal isso. Eu vou tentar entrar aqui na internet para passar um videozinho que tem... Pode? Que é o vídeo para concluir. Tá? Isso foi lá no espaço do Cessa Rua, lá na ONG. Junto com alunos da prefeitura, ouvintes que fizeram oficina de Libras e oficina de capoeira. É isso, gente. Obrigada.